Com o time alternativo, o Furacão ontem foi até o Rio de Janeiro, o estádio Newton Santos, e acabou amargando uma derrota para o Botafogo. Veja aí como foi. No estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, a meta do Atlético era voltar a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo, time misto, já pensando no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Flamengo. E Felipão viu o time rubro-negro sofrer o primeiro gol aos 19 minutos do primeiro tempo. Hérisson abriu o placar para o Botafogo. O Atlético tentou buscar o empate, mas quem balançou as redes foi o time carioca, aos 9 da etapa final. Um bonito gol de Jefinho. 2-0 Botafogo, resultado final da partida. Um resultado negativo para o Furacão, mas que não tira a motivação do time de Felipão para o desafio na Copa do Brasil. A gente ganha, perde, não tem nada que incomodou tanto assim que eu não possa trabalhar com eles e que eu venho fazendo e que eles vêm fazendo. É um campeonato em que a gente tem algumas dificuldades por estar em 3 competições e tem que fazer algumas escolhas que às vezes a gente não faz quando é normal no decorrer dos jogos que temos pela frente, mas porque quarta-feira temos uma possível decisão, a gente tem que fazer algumas escolhas, e essas escolhas muitas vezes não dão aquele total que nós queremos da equipe. E não há nada que nós possamos fazer, nem os atletas, do que estarmos preparados para aquilo que são as decisões que nós estamos enfrentando. E para isso que eu sempre estou dizendo, que a gente tem que ter alguns pontos a mais, como a gente tem feito em casa, porque temos que escolher como vamos fazer, e não é culpa dos jogadores, não é culpa de nada, são detalhes que nós vamos montando com a equipe, e uma ou outra coisa foge-nos do principal, que é jogarmos com uma certa igualdade quando saímos e mudamos um pouco a equipe. Mas temos feito aquilo que mais ou menos está dentro do planejado, e agora é quarta-feira jogarmos um pouco diferente e ver se conseguimos então continuarmos em pé para nossa classificação na Copa do Brasil. É isso aí, o Felipão falando já também do jogo de quarta-feira contra a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil. Já vamos falar desse jogo. Antes eu quero lembrar para você, quero falar de qualidade de vida. A água que você bebe tem que ser uma água purificada com os purificadores de água Europa, que você encontra na JC Araújo, distribuidor autorizado dos purificadores de água Europa para Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. E toda semana uma oferta especial nas JC Araújo. Amanhã tem oferta especial de todos os purificadores de água Europa na JC, não é isso, Araújo? Boa noite. Boa noite, Osmar, é isso mesmo. Nós estamos trazendo os purificadores Europa, que é a partir de amanhã, e durante toda a semana teremos promoções sensacionais que você vai gostar, tenho certeza. Venha conhecer aqui no centro de Curitiba, na Marechal Floriano Peixoto 597, ou se preferir, entre em contato, pode até mandar uma mensagem no telefone 33242525. Eu disse 33242525. Europa, o mundo precisa de mais pureza. Então fica a dica para você, Europa, o mundo precisa de mais pureza, e os purificadores de água Europa você pode comprar amanhã mesmo na JC Araújo, 33242525, ou dá uma passadinha, Avenida Marechal Floriano Peixoto, 597, no centro de Curitiba. Ô Marcelo Ortiz Iraptan Costa, o Atlético cometeu muitos erros na partida contra o Botafogo, e agora na Copa do Brasil, aí é diferente, não pode cometer esses erros, né? O Atlético eu vejo da seguinte forma, Osmar, não vejo que o Felipão tenha escalado um time alternativo, um time reserva,
contra o Botafogo, porque ele tinha alguns desfalques, jogadores suspensos, né? Outros ele não podia usar, e preservou 2 ou 3 jogadores. Então isso para mim não é time alternativo, é uma necessidade de momento. E qual é a necessidade no momento do Atlético? Priorizar a Copa do Brasil. Tem um jogo de mata-mata contra o Flamengo. E convenhamos, apesar do resultado não ter sido bom, do desempenho do Atlético de uma forma geral ter deixado a desejar nessa partida contra o Botafogo, a campanha do Atlético é o que se imaginava, o que se projetava, de uma equipe brigando por vaga na Libertadores, ou seja, brigando pelo G6. E é onde o Atlético se encontra nesse momento. Tem problemas? Tem. Tem algumas deficiências? Sim, mas dentro da projeção de início de campeonato, acho que o Atlético está até um degrau acima do que se imaginava para a disputa do Campeonato Brasileiro. Se a gente considerar, Osmar, o time titular, claro que o Atlético tinha o goleiro, o Bento, tinha o Hugo Moura, o Abner. Jogou mal, hein, E só, né? Mas é o que o capitão falou, opção no banco, ele tinha o Kelvin e o Eric. Tinha o Canóbio, né? O Canóbio estava jogando, exatamente. Então são 4 titulares. E ele tinha mais 2 no banco. Então ele já tinha dificuldades para a escalação do time. Não foi opção do Filipão poupar os atletas. E aí tem um detalhe, né, Marcelo? Por exemplo, a gente sabe que eles não reuniam condições para 90 minutos. Fernandinho e Thiago Heleno. Mas eu acredito que na sequência da temporada, os 2 serão titulares. Então, o Thiago Heleno fez um jogo ruim. Mas, olha o tempo que ele ficou parado, né? Sim. Então, eu concordo com você, né? Eu imagino que o Fernandinho vem com o status de titular, é questão de tempo, e o Thiago Heleno é titular dessa zaga juntamente com o Pedro Henrique. Para mim, ainda continua sendo a melhor zaga que tem o Atlético. Só que o Thiago Heleno, nesse jogo, mostrou que realmente a falta, e é normal, de ritmo de jogo, olha quanto tempo está o Thiago Heleno parado. Ele mostrou que, no primeiro gol, inclusive, né, Osmar, ele mostrou que é realmente a falta de tempo de bola no jogo jogado. Treinar é uma coisa, então ele volta agora. E esse ritmo é só jogando. Agora, é outra história, é outro jogo contra o Flamengo. Eu acho que não dá para comparar muito como foi o Botafogo. Contudo, Osmar, se a gente pegar os 2 times, o adversário é muito mais forte. Então, o Atlético que vai enfrentar o Flamengo, Osmar, para mim, é mais forte, sem dúvida. Agora, o adversário é mais forte. E isso o Filipão vai ter que saber trabalhar com os jogadores. Eu acho que o Atlético tem condições de mostrar muito mais futebol e precisa jogar muito mais futebol. Porque isso que você falou, se acontecem essas falhas com um time como contra o Flamengo, aí é difícil. Pode ser uma situação irreversível. Não que seja irreversível um 2-0, mas se a Copa do Brasil se toma 2-0 fora de casa, fica bem complicado em casa. Então, o ideal para o Atlético, para mim, até não vai fugir da característica de jogar, né? Não é um time que se abre tanto também, mas não é um time que só fica atrás. Então, o empate, de forma geral, não que vai jogar pelo empate, mas eu acho que o empate para o Atlético, se a gente projetar o primeiro jogo, por ser lá e decidir em casa, eu acho que pode ser um bom negócio, que aí a pressão passa para o adversário. Quarta-feira, portanto, tem Flamengo e Atlético, direto do Rio de Janeiro.